Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu já tô começando esse vídeo toda maquiada porque eu acabei de gravar um videozinho dessa make. E, gente, vocês me dão licença, mas eu preciso fazer uma coisa. Sorry, a make estava linda, mas eu detesto ficar de cílios postiços. Então, a gente vai começar o vídeo de hoje assim, sem cílios, mas com make. Livre estou! A sensação que eu tenho depois que eu tiro o sutiã e quando eu tiro os cílios postiços é a mesma. Liberdade. Passei aqui um rimelzinho, gente, pra não ficar tão estranho. E bora lá pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje é atendendo pedidos. Gente, me pediram pra trazer esse conteúdo sobre pincéis e eu achei super válido e resolvi trazer aqui pra vocês e simplificar essa questão dos pincéis. Porque hoje em dia existem muitos pincéis, pra quem tá começando a se maquiar agora, acaba ficando um pouco perdido, não sabe o que compra. E eu vou mostrar pra vocês que não precisa de muita coisa, vocês precisam de pincéis específicos pra poder começar a se maquiar. Eu acabei de fazer essa make, então eu estou aqui com os pincéis que eu utilizei, tirei alguns que eu não utilizo tanto e deixei os que eu utilizo mais. Eu vou ser bem sincera com vocês, não vou colocar aqui coisa pra dificultar a sua vida, né? Então vamos começar pelo pincel e esponjinha pra aplicar base, que é o principal. Gente, eu tenho aqui esse pincel Kabuki, que é o Ugly Kabuki F84 da Ruby Rose. É um pincel super baratinho que funciona além de aplicador de base, também aplicador de contorno. Eu uso muito para contorno. Ele é bem chanfradinho assim, então ele facilita a aplicação da base para depositar e também por esse formato você já faz o contorno. Já anotem essa dica, porque esse pincelzinho, ele serve pra mais de uma coisa. Isso aqui é muito legal. Você não tem que comprar vários pincéis. Só com um você já consegue aplicar a base, consegue também fazer o contorno do rosto todo. Gente, eu faço aqui. Isso aqui eu sempre uso nos meus vídeos. Vocês podem ver que esse pincel tá sempre comigo. E, gente, pra além do pincel, uma coisa que eu gosto muito pra aplicar a base são as esponjinhas. Gente, eu amo aplicar base com esponjinha. Eu acho super prático. Pra falar bem a verdade, eu não uso pincel pra aplicar base. É muito raro. Eu uso as esponjinhas mesmo. E, gente, começando com a esponjinha, que eu tive um acidente. Olha isso, gente. Eu tô sofrendo. Eu fui lavar ela e eu fui com muita força. E ela também já tá na hora de trocar. E eu rasguei a esponjinha. Caiu um pedaço. Mas, gente, essa esponjinha aqui é da Mari Saad. Ela é simplesmente perfeita. Ela é super macia. Ela esfuma, espalha a base, deixa um acabamento perfeito. Então, eu super recomendo que vocês tenham a esponjinha da Mari Saad. Outra esponja que eu gosto muito é essa aqui da Ruby Rose, da linha Fios. Ela também é super macia, não tanto quanto a da Mari Saad, mas entre as que tem no mercado eu acho ela uma ótima esponjinha e com ótimo custo-benefício, não é tão cara quanto a da Mari Saad. E eu gosto dela, gente, porque ela é bem pontudinha. Isso aqui eu consigo fazer contorno do nariz, consigo vir bem aqui no cantinho dos olhos. E ela tem essa parte aqui que também dá pra selar e aplicar pó. Eu acho essa esponjinha ótima. Então, gente, essa esponjinha é outra que vale super a pena ter. E agora, pincel pra corretivo. E, gente, pra corretivo, o pincel que eu tenho e é o que eu indico é o pincel Língua de Gato. Esse aqui é até um pouquinho grande, mas ele serve e ele é da Macrylan, é o 05. E, bom, gente, pra aplicar corretivo, você vai depositando aqui, né, com esse pincel. Ele é um pouquinho grande. Mas, pra ser bem sincera, eu não aplico corretivo com pincel. Eu tenho, mas não aplico. Eu aplico direto com o pincelzinho do corretivo e depois esfumo com a esponjinha que eu vou mostrar pra vocês. E a esponjinha que eu uso pra corretivo também é da Mari Saad, é a Blend Sister, que ela é mais pequenininha e também é muito macia. Eu gosto dela porque ela é bem pequenininha e vai nesses cantinhos aqui do olho. E também, olha como ela tem essa partezinha mais achatada, dá pra fazer aqui a marcação pra poder iluminar o nariz, a pontinha do nariz.
Ela é super versátil, essa esponjinha, dá pra utilizar pra várias coisas, pros cantinhos menores, muito boa. Então, super indico ter também essa esponjinha, a Blend Sister da Mari Saad. E agora, pincel pra pó. Gente, pra pó eu gosto de usar um pincel, mas também de usar essa esponjinha clássica pra pó, porque eu gosto de depositar o pó e depois com o pincel eu venho tirando o excesso. Gente, essa esponjinha aqui, ela era da Macrylan, ela é da Macrylan, mas já sumiu. É uma esponjinha dessa simples. Hoje em dia tem até umas daquelas triangulares que é mais fácil pra você encaixar aqui. E com essa aqui é ótimo ter pra você poder depositar o pó solto e fazer aquele baked, sabe? Que é deixar o pó lá um tempinho pra poder selar bem. Então, tenha uma esponjinha dessa. Já o pincel pra pó é um pincel da Macrylan também, é o 01 e ele não é muito grande. Eu gosto de um pincel assim, que não seja muito grande. Eu acho que o grande às vezes fica muito difícil pra você tirar excesso dos cantinhos e acaba que tira muito mais do que você precisa. Então esse 01 da Macrylan eu acho ele ideal, é um pincel super baratinho e serve pra tudo, gente. Pra tirar excesso de pó, se você quiser aplicar blush com ele também dá, é um ótimo pincel. Até contorno eu já apliquei com ele, assim nos cantinhos. E pra blush eu tenho e gosto de usar esse pincel da Macrylan, que é o 02. Ele é pouca coisa menor que o 01 de pó, olha só. E eu gosto muito desse pincel pra blush, gente. Eu gosto de ter um pincel separado, um pra pó e um pra blush, porque, né, o de blush geralmente já fica com mais pigmentação e, enfim. Mas, como eu disse, dá pra usar o 01 pra blush também. Eu gosto desse mais pequenininho, porque eu venho delimitando aqui a minha bochecha. Aí, se eu quiser ele maior, eu subo mais, entendeu? Eu prefiro um pincel pequenininho, acho mais prático e mais fácil. Pra iluminador, gente, eu tenho um que eu não largo, tá sempre comigo, que é um pincel da Ruby Rose. Eu vou deixar o nome dele aqui certinho pra vocês, mas ele é o Tapa Red Blending HB E40. E, gente, ele é um pincel que não é muito grande. Ele é um pincel que pode ser usado pra sombra também, mas eu acho ele bem durinho, então eu prefiro pra iluminador. E eu gosto dele por ser pequenininho, porque eu posso também delimitar aonde eu quero o iluminador. Se eu quiser maior, eu esfumo mais. Eu sempre prefiro pincel menor do que pincel muito grande, depois erra e já era. Então, esse pincelzinho pra iluminador é perfeito. Só um e chega. E pra sombra, eu separei aqui alguns que eu uso mais, vou mostrar pra vocês em detalhes. Mas pra sombra, acaba que a gente precisa um pouquinho mais de pincéis, porque não tem jeito, cada um tem uma função. E quando vocês começarem a se maquiar, vocês vão perceber que realmente você precisa de um pincel pra cada. Um só não faz milagre, infelizmente. E eu vou começar com esse pincel aqui da Macrylan, que é o A12. Ele é um pincel de esfumar. E, gente, esse pincel, ele é bem gordinho, não sei se vocês vão conseguir ver, e bem macio. É um ótimo pincel para você fazer um olho bem esfumado, porque só com esse pincel você consegue aplicar e já esfumar. Ele tá até roxinho, que foi a sombra que eu usei, mas é um pincel super fácil de utilizar e para você fazer um olho bem esfumado. Então, tem que ter um pincel desse bem fofinho, bem gordinho. Outro pincel de sombra que eu gosto muito é esse aqui, não vai dar nem muito pra ver, gente, mas é da Dye Makeup, é o O109. É um pincel um pouquinho mais caro, só que ele é um pincel muito bom. Ele é assim, redondinho, gordinho, mas ele é bem preciso. Então ele é ótimo quando você tem que aplicar sombra nos cantinhos ou fazer algum detalhezinho aqui. E também por ser macio eu consigo dar uma esfumadinha. Sério, gente, esse pincel é perfeito. Vou deixar o nome aqui certinho para vocês comprarem. Tem que ter esse pincel também que é muito bom, salva muito. Outro pincel que eu tenho e amo é este pincelzinho aqui, que é um pouquinho mais chanfradinho, mas ele também é bem fofinho. E ele é de uma marca, gente, chamada Real Love. Eu comprei no chinês isso aqui, na verdade. Então essa marca aqui eu nem conheço muito, mas ele é ótimo, gente, esse pincel. E eu gosto dele pra aplicar, assim, nos cantinhos. Olha, ele tem esse formatinho aqui assim, então é muito fácil pra você aplicar sombra no cantinho interno. Mais um pincel para sombra é este daqui da Macrylan, que é o 03. Ele é um pincel estilo língua de gato, bem pequenininho. Eu gosto dele, gente, para depositar
sombra ou pigmento ou qualquer coisa que eu precise, sem ser pra esfumar. Então ele é mesmo pra depositar. Por exemplo, essa sombra cintilante que eu estou aqui. Se eu quiser vir com esse pincel, eu coloco bastante pigmento, bastante sombra e venho depositando e ele vai deixar uma cor muito boa. Então é sempre bom ter um pincelzinho desse. E agora, gente, um pincelzinho pra aplicar aqui embaixo, a sombra embaixo da linha d'água. E esse aqui é o da Macrylan, é o 04. Gente, vocês estão percebendo que eu tenho muito pincel da Macrylan, né? Isso aqui foi um kit que eu comprei, que vieram todos esses pincéis. Eu vou ver se eu acho foto e o nome desse kit pra mostrar pra vocês. Esse kit foi maravilhoso, assim, vem basicamente tudo que eu mais uso. E foi super baratinho, eu comprei na Shopee quando eu tava no Brasil. Eu vou postar, vou deixar aqui pra vocês a fotinha. E esse pincel, gente, ele é um mini língua de gato também, bem preciso, ótimo pra aplicar sombra aqui. E agora, o último pincel pra sombra, que já foi pincel demais pra sombra, e é este pincelzinho aqui da Macrylan, é o A26. Ele é um pincel assim, parece também aquele de esfumar, só que ele é um pouquinho mais duro. Então, eu gosto dele pra pegar o glitter e aplicar. Eu acho que fica perfeito. Então, esse pincel é ótimo pra pegar glitter e pra aplicar glitter. E agora, gente, um pincel pra delineado. Geralmente, os delineados líquidos já tem o pincelzinho, mas tem alguns delineados, né, que são em creme, em gel, whatever. A gente precisa de um pincel pra isso. E o pincel que eu gosto é esse aqui, que, na verdade, é um pincel pra unha, gente, aquele de fazer desenho em unha. É da Marco Boni, é o número 00. Ele é muito, muito, muito fininho, ele é ótimo pra fazer delineado. E agora, para a sobrancelha. Gente, eu gosto deste pincel aqui, que ele é bem chanfradinho, bem pequenininho, que é o 07 da Macrylan. Ele é ótimo, gente, para fazer sobrancelha, para preencher. Você vem aqui e depois esfuma. Ele é bem preciso, então é um ótimo pincel para sobrancelha. E por fim, o pincel que eu uso para esfumar a sobrancelha. E adivinha de que marca que é? Macrylan. Macrylan, pelo amor de Deus, me patrocina. Eu tô aqui divulgando todos os seus pincéis. Pelo amor de Deus. Ele é o número 12 da Macrylan. Eu gosto dele porque ele tem essa parte aqui mais durinha, que dá pra você espalhar algum produto líquido, pomada, enfim, pra sobrancelha. E tem essa parte aqui mais molinha, que dá pra você esfumar tanto sombra quanto alguma pomada ou gel pra sobrancelha. Bom, gente, e são esses os pincéis. É literalmente o básico que funciona. Parece muita coisa, mas não é. Isso aqui é o essencial pra você começar a se maquiar e também as esponjinhas, né, gente? E eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar um like, que é muito importante. Muito obrigada por assistir, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e me deem sugestões também de vídeos para eu trazer para vocês. Um beijo, tchau!